Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, é o nosso Talks número 2. E eu tenho a honra de estar com mais duas mulheres incríveis aqui hoje que toparam esse convite. Lembrando que o Talks é um programa que a gente faz com o objetivo, né, de trazer assuntos pertinentes para o mundo corporativo, extra, né, ao nosso segmento aí de seguros. Então, a gente tira um pouco o crachá de falar para falar de uma forma bem suave e leve de temas que a gente entende que são relevantes para a gente e com certeza também serão para o mercado. E para tanto, né, eu vou aproveitar e vou colocar aqui minha bateria, que eu já vi que está aqui quase zeradinha, dá licença. Então, para tanto, eu vou apresentar aqui minhas super convidadas, né, para o tema de hoje, que é experiência do cliente, né, experiência do consumidor na prática. Então, eu trouxe duas especialistas, né, de startups que eu tive a honra aí de me conectar em algum momento num processo de aceleração. Então, para falar sobre consumidor na prática, muito se fala, pouco se estrutura e muito se improvisa. Eu conto com a Denise Barroso. A Denise Barroso é cofundadora da Plique, e aí tem um currículo tão grande que eu vou ter que dar uma colada aqui, né, Dê? Gigante esse currículo. Né? Cofundadora da Plique, formada em marketing, pós-graduada em gestão de processo, especialista em visão e atendimento do cliente, venda, pós-venda, suporte, Customer Success, Customer Experience. Membra também de honra da Associação Latam de Customer Experience, coordenadora de vários projetos comunitários, atua em entidades públicas, privadas, terceirizadas. Muito obrigada pela sua participação, Dê. E também super mãe da Bela, linda, maravilhosa, né? E também conto aqui com a experiência e o super currículo da Gabi, Gabriela Bruno Lapa. Seja muito bem-vinda, Gabi. A Gabi é cofundadora e CEO da Axis Soluções Digitais, especialista em administração, marketing, análise de perfil comportamental, gestão de projetos e produtos, engajamento de clientes através da tecnologia. Acelerada, né, pela Bit2Mami e Google Startups. Muito bem-vinda também e super mãe do Léo. Meninas, é isso. Então, eu gostaria que vocês pudessem abrir um pouquinho do microfone de vocês, né, para complementar alguma coisa, se é que eu esqueci no currículo extenso que eu acabei de ler aqui, e dizer qual que é a expectativa de vocês desse bate-papo nosso. Olá, Michele, tudo bem? Denise, tudo bem? Obrigada pelo convite, primeiramente, né? A gente fica muito feliz de poder participar aqui com Talks com vocês. E a expectativa é boa, né? A expectativa da gente poder trocar aí conhecimentos, experiências, falar um pouquinho da jornada do consumidor, né? Com toda essa modernidade de agora, pós-pandemia, durante a pandemia. E é isso aí. Vamos num papo bem gostoso com todo mundo. Oi, Gabi, oi, Mi. Felizona de estar aqui com vocês hoje, né? Muito feliz ainda mais em estar conhecendo o currículo da Gabi. Eu acho que tem muito a ver do que hoje também eu entrego dentro do mercado. E a minha expectativa é essa conexão que a gente está tendo, né, agora, e poder também levar um pouquinho de conhecimento para as outras pessoas, né? Porque nada melhor do que um bate-papo para sair muitas ideias, né? Obrigadão aí pelo convite, Mi. Valeu, Dê, obrigada, Gabi. E faz total sentido. Toda vez que a gente tem essa troca, né? Eu costumo dizer, né? Toda vez que a gente troca conhecimento, a gente aprende 2 vezes mais, né? Então, esses bate-papos, eles servem também para isso e também para a gente ampliar a nossa rede de conexão. E quanto mais a gente se conecta, né, melhor a gente consegue entregar melhor para o nosso cliente final e para o nosso cliente interno também, que é o pessoal que está no dia a dia aí com a gente, que faz parte do nosso time. E para começar isso, eu queria dizer um pouquinho, né, sobre a própria experiência da Via Direta Seguros, né? Como é que a gente trata esse tema internamente e trazendo um viezinho aí para mim, né? A gente tem muito um mindset, apesar de sermos uma corretora de seguros de 25 anos, a gente tem um mindset muito de startup, né? Porque a gente procura se conectar a hubs de inovação o tempo todo e entender o que o mercado está desenvolvendo aí de diferente, quais são as empresas que a gente pode fazer um plugin aí com a nossa para gerar mais valor para o consumidor final e também para o nosso time, né? Então, quando a gente olha para a experiência do cliente, a gente faz muito isso. Além de a gente estudar bastante, né, a gente
gente procura se conectar com pessoas e empresas que geram mais valor, que são especialistas nisso, já que a minha especialidade é vender seguros, né? E que a gente acredita que a gente possa entregar mais. Então, falando um pouquinho sobre isso, eu vou começar uma rodada aí de perguntas, que não necessariamente é para uma ou para outra, nós vamos, né, no ping-pong aí, no bate-bola, né, que é iniciar aí perguntando, né, para a Denise especificamente, que para a gente detalhar um pouco sobre esse conceito de experiência do cliente, né, que às vezes a gente fala, só que ninguém sabe falar o que é de fato, né? Trazendo isso para o dia a dia da empresa, como que você poderia explicar esse conceito para o pessoal? Bem, gente, primeiro, vamos tirar uma confusão geral aí da cabeça de todo mundo que está escutando a gente, né? Experiência e sucesso são duas coisas diferentes, tá? Eu posso ter sucesso com aquilo que eu comprei ou que eu adquiri, tá? Ou eu estou usando como produto ou serviço, porém eu posso ter tido uma experiência ruim, tá? Como que isso se dá? Eu contratei um serviço de uma... Vamos para uma corretora, né? Vamos dizer, eu estou em uma corretora, eu contratei o serviço de uma corretora, eu tive uma experiência de venda maravilhosa, tá? Porém, quando eu fui utilizar o meu produto, tá? Eu tive um sucesso de que o meu carro foi rebocado, esse é o ter sucesso, porém, a experiência para o meu carro ter sido rebocado não foi uma experiência agradável, tá? Eu fiquei esperando muito tempo, eu não tive retorno rápido no atendimento. Então, experiência do cliente, a gente conduz de uma forma, o como que o cliente passa, e o sucesso é se ele atingiu o objetivo daquele momento, tá? Ou então no final do produto. Então, olhando para o que a Mi falou, né, que ela fez aí a nossa pergunta de como, né, começar a levar isso para dentro aí das empresas, é muito importante que a gente consiga perceber a diferença entre experiência e sucesso, tá? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é, hoje, como está o sucesso do cliente de vocês e como está a experiência do cliente de vocês, tá? Então, quando a gente leva isso para o mercado, a gente começa a perceber que isso é entrega de processos, de produtos, de transformação, né? Desde a pontinha lá da educação do nosso colaborador até também a educação do nosso cliente, tá? Porque a gente sabe que são pessoas que estão se comunicando e a forma, às vezes, com que o nosso cliente se comunica com a gente, né? Existem várias formas aí, a Gabi sabe, né? Que existem várias formas de se comunicar, que é a questão do comportamento, tá? Então, isso também vai trazer muito do que os nossos colaboradores vão entregar, né? Então, o que eu posso dizer? A primeira coisa é entender o que é o sucesso do cliente e o que é a experiência do cliente. Então, assim, de ponto de partida, a gente tem que entender também quais são os objetivos do nosso cliente, né? Para cada produto, acredito eu, tem um objetivo, é isso? Exato. Se eu compro um mouse, né, que eu tô com ele aqui na mão, o meu objetivo é fazer com que eu tenha uma discorrência, né, que eu posso dizer, de usabilidade mais rápida do meu computador, já que eu não quero usar o meu touch, tá? Sim. Então, isso tá realmente me servindo, tá sendo uma boa experiência, a usabilidade dessa marca, desse produto. Então, o meu objetivo é ser mais rápido na usabilidade do meu computador. Perfeito. Então, eu entendi que a gente tem que separar esses dois conceitos, né? E, a partir disso, definir também, né? Ter bem claro quais são os objetivos do cliente, perfeito? É isso? Exatamente, Mi, para que a gente possa aí conseguir, né, levar as melhores experiências para que os clientes tenham os melhores sucessos. Show, show de bola. E agora sim, Gabi, na tua opinião, né, quando a gente olha para a tecnologia, como é que ela pode ser parceira de um processo tão pessoal e subjetivo como a experiência do consumidor? Legal. Então, só complementando o gancho aí da Denise, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, ela é tão importante quanto um produto ou um serviço da empresa, da marca, né? Então, a gente tem que olhar muito para isso.
E a tecnologia, ela traz soluções que aproximam a marca do seu cliente, impactando na receita e na fidelização. Então, assim, grande parte dos processos da empresa ser aliada é com a tecnologia, com o relacionamento do cliente. Traz automoção, acompanhamento da jornada, entendimento de com que o comportamento desse cliente leva o cliente a uma fidelização, a retenção desse cliente e, como consequência, um faturamento maior para a empresa, né? Então, a gente tem diversas soluções tecnológicas para acompanhar essa jornada do cliente. Então, por exemplo, a gente tem aí o CRM. O CRM nada mais é do que pegar todos esses registros, né, e fazer um atendimento personalizado. Assim como a gente tem o Big Data. O que é o Big Data? Com todos os canais de atendimento que uma empresa pode ter. E aí a gente está falando do universo, né, gente? Porque daí e-mail, rede social, WhatsApp, chatbot, o próprio site do cliente. Então, o Big Data, o que ele faz? Ele pega todas essas informações, ele compila e te devolve para você saber falar com o seu cliente, né? Para você entender como é que esse cliente se comporta. E aí a gente pode unir a inteligência artificial, porque a inteligência artificial nada mais é do que um aprendizado do sistema para entender quais são os comportamentos desse cliente e como eu tenho que falar com ele, né? O que esse cliente espera da minha marca? E os chatbots, que hoje acho que praticamente todas as empresas têm aí o chatbot, né? Ele faz aí um filtro com perguntas e respostas, onde eu já vou aí compilando as informações do meu cliente e depois eu posso direcionar para um atendimento humano, porque o atendimento humano ele é muito importante, né? A máquina, né? O robô, ele faz o vai e vem ali, compila as informações. E o atendimento humano, ele ainda é muito importante num atendimento mais personalizado. Então, você consegue jogar ele para a sua última ponta, para fechar uma venda, para entender alguma dúvida específica do cliente, né? Então, assim, a tecnologia, ela é muito aliada em toda a jornada do cliente. E aí a gente consegue colocar diversos sistemas para poder fidelizar e reter esse cliente. Perfeito. Mas assim, trazendo isso para o público que pode estar assistindo a gente, que, né, pode ser diverso, pode ser um microempreendedor, pode ser uma pequena e média empresa e uma grande empresa, que são realidades, conhecimento e budgets completamente diferentes, né? Quando a Sim. gente fala em trazer isso um pouco para o mundo real, né, principalmente um exemplo do chatbot, né, e desse Sim. conhecimento que é de inteligência artificial, que eu acho que é um passo além mais do Big Data, esse compilamento de informações, ele depende necessariamente, né, de um time para extrair essas informações, porque dados também, primeiro, acho que são os dois pontos, né? Uma coisa é dados sem, né, a análise, né, crítica de uma pessoa, de um ser humano para uma tomada de decisão, e a outra coisa é dor também de muita empresa, que não tem os dados, mas precisa tomar algum tipo de decisão sem dados, né? Porque muitas empresas têm dados, mas não sabem o que fazer com esses dados. Então, assim, Exato. qual que é o ponto de equilíbrio disso tudo, pensando para uma realidade mais do próprio mercado brasileiro, que é predominantemente de micro e pequenos empreendedores? Então, assim, os dados, eles são muito importantes. Eu acho que é o principal ponto aí para a gente entender qual é o seu cliente, qual é a jornada desse cliente, aonde ele quer chegar, qual é a dor dele, né? Para a marca poder solucionar esse problema, né? Agora, assim, obviamente a gente está falando aí de budgets diferentes. Você pega uma empresa maior, ela tem CRM, Big Data, 500 milhões de pessoas analisando esses dados, transformando esses dados em insights, né? Para novas tomadas de decisões. Mas a questão financeira de uma empresa, dá para você investir num produto como um chatbot, que não é um absurdo, não é um produto caro, e você ter ali muitas informações do seu cliente, né? Então, acredito que o cliente ele não tem que atirar para todos os lados, se ele não tem budget.
Então, ele pode focar numa ferramenta só, num caminho só, e trabalhar esses dados para poder ter as tomadas de decisões, né? Porque você está trabalhando dados reais, dados concretos. Então, você tem uma base onde você consegue analisar e ver aonde você pode melhorar, quais são os insights que você tem para reter aquele cliente, para fidelizar aquele cliente. E aí a gente está falando de e-mail, SMS, chatbot, ou seja, ferramentas mais simples que dá, sim, para a gente trabalhar os dados e analisá-los para tomadas de decisões, né? Toda empresa tem que ter dados para uma melhoria. Toda empresa vai ter que dar um jeito de compilar esses dados, né? Trabalhar esses dados, porque senão qualquer caminho serve, né? Sim, é verdade, faz total sentido. E Denise, quais são as vantagens que você acha, assim, para a própria empresa agora, né, olhando para dentro de casa, não necessariamente aplique, mas também aplique, porque, óbvio, por mais que vocês vendam experiência, vocês também, né, realizam a experiência dentro de casa. Eu acredito que deve ser o maior laboratório, deve ser vocês, né? Mas quais são essas vantagens para a própria empresa de ter um processo bem estruturado, então? Porque eu acredito também que a base de tudo é processual, né? Se a gente não tem esse processo antes pensado, desenhado e compartilhado, né, e acompanhado depois e gerido, né, não tem como você tomar as próximas decisões. O que você tem a me dizer um pouquinho sobre, né, essa estruturação desse processo de Customer Success e Customer Experience, né, que são os dois, né, são duas coisas diferentes, né, gente? Agora a gente já sabe. Até pegando aqui também um gancho da Gabi, né? Quando a gente tem muitos dados e a gente não sabe o que fazer, é sinal de que a empresa ela não entende os processos dela, né? Então, se eu tenho muitos canais de comunicação, como a Gabi trouxe, né? Eu vou disponibilizar vários meios de comunicação com o meu cliente. Vou disponibilizar e-mail, telefone, WhatsApp, SMS, redes sociais. Se eu não tiver quem faça esse atendimento, tá? É melhor vocês não terem todos esses canais de comunicação com os clientes de vocês, tá? Então, a primeira dica aí que eu deixo para a gestão de processos é isso. Você não precisa estar em todos os canais, mas você precisa atender bem os canais que você definir como relacionamento com o cliente de vocês, tá? Por que isso é importante para as organizações? Quando a Gabi ela fala que existe uma análise de informações dos clientes e ela fala que a empresa ela tem um CRM ou ela tem um bot, né, de conversação, o CRM eu venho desde a prospecção do meu cliente até o cliente entrar na minha base. Então, o CRM ele serve para isso, também para me ajudar quando o meu cliente precisa comprar um novo produto ou quando eu preciso renovar os meus dados do cliente. Então, o CRM serve para isso. O bot, como a Gabi estava falando, ele vai servir para ajudar ali no atendimento, tá? Para dar evasão no atendimento do cliente. Então, perguntas mais repetitivas, né? Coisas que são mais habituais, os bots eles são ensinados através da inteligência para poder responder para esse cliente. E quando não, eles direcionam aí para a questão de um atendimento. Só que aí, o que a gente precisa entender? A gente também precisa ter uma terceira parte do processo, que é, o cara já está dentro da minha empresa e eu preciso entender como que ele vai se manter comigo, tá? Então, eu preciso definir uma jornada agora de experiências com o meu produto e com o meu serviço após a aquisição dele. E como que eu vou definir isso? Eu vou definir como que eu quero que o meu cliente utilize o meu produto ou o meu serviço, ou como que ele quer usar o meu produto e o meu serviço. E isso eu só consigo perceber se eu perguntar para ele como estão essas sensações, tá? E aí eu preciso definir um processo de relacionamento com o meu cliente pós a aquisição do meu produto e do meu serviço, tá? Então, é importante que eu tenha um processo de venda utilizando um CRM, um processo de atendimento utilizando outras tecnologias como bot, mas eu também preciso definir qual o meu processo de engajamento, relacionamento,
tá? Para que esse meu cliente consiga ficar comigo, tá? E normalmente hoje, olhando para dentro da tecnologia que hoje a gente trabalha, né? A gente trabalha exatamente isso, construindo os processos para entender os pontos de relacionamento que a gente precisa ter com os clientes e saber o que eu preciso entender dentro desses processos. Então, se eu sei que o meu cliente acabou de chegar para dentro, né, da usabilidade do meu produto e meu serviço, o que eu preciso entender do meu cliente naquele momento da experiência dele? Como que foi a venda? Ele entende o que foi que ele comprou, né? Então, eu preciso entender se o que foi vendido é o que eu vou entregar durante todo o processo que ele tiver comigo. Depois, eu tenho aí que construir esse relacionamento. Porque se eu apenas vendo ou atendo, eu não gero relacionamento, tá? Então, eu preciso ter 3 processos definidos. Um processo aí que vem para dentro de um CRM, que é o meu primeiro relacionamento com o cliente. Depois eu tenho um atendimento que o cliente está comigo, né? E eu tenho um relacionamento com o meu cliente. Então, o processo, ele vai fazer com que a empresa conquiste e cative mais esses clientes para que eles, além de se manter na carteira de vocês, tragam outros clientes, que é o que toda empresa quer na vida, ter indicação dos clientes, porque o custo de aquisição é mais baixo e a possibilidade desse cliente realmente ter sucesso é muito maior, porque a gente só indica aquilo que a gente sabe que vai fazer bem para quem a gente conhece, tá? Então, essa é a importância, tá, Mi, de se construir processos dentro da organização, olhando para a experiência e sucesso do cliente. Tem que né, demandar um tempinho aí para entender esses pontos de contato, né? E como fazer para tirar esse tipo de informação do cliente, eu acredito que são com pesquisas diversas, né? Acho que é a melhor forma. Uhum. Para cada Legal. ponto de contato, né, Mi, eu posso fazer pesquisas por canais ativos ou por canais offline, então eu posso ter aí toda essa mescla para que eu entenda como que estão as experiências e o sucesso do cliente do meu negócio. Legal, muito bom. E Gabi, olhando assim, né, para o mundo pós-pandêmico, né? A gente viveu momentos bem desafiadores que eu acho que para quem trabalha diretamente com tecnologia ou estava já com essa chavinha virada, como nós da corretora, a gente surfou aí numa onda azul de oportunidades, né? Mas a gente sabe que talvez isso impactou um pouco no modo, né, de pensar e talvez tomar decisões dos próprios consumidores, né? E daí fica a pergunta, como engajá-los? Né? Se a gente já veio para um mundo 100% ou praticamente durante a pandemia, ou pelo menos durante o lockdown, ou grande parte, né, do pico dessa pandemia, foi 100% online. Né? Como continuar engajando, sendo que as pessoas são motivadas ou impactadas por vários canais diferentes, né? Um monte de informação ao mesmo tempo, né? Qual seria a sua sugestão aí para o pessoal? A pandemia ela realmente trouxe aí a comodidade, né? A intensificação dos canais digitais. O usuário ele ficou mais exigente, ele ficou mais engajado, né? Através dessas soluções digitais, é muito mais fácil, muito mais prático você atingir o consumidor, né? Mas assim, eu acho que o importante é as empresas precisam fazer com que o consumidor se sinta parte da marca, né? Então, assim, além de você dar benefícios para essas empresas, você precisa fidelizar. Porque hoje, com a quantidade de interações digitais que existe, está todo mundo o tempo inteiro te mostrando novos produtos, novos serviços, novos. E o usuário ele vai investigar milhares de possibilidades, né? E aí, voltando só um pouquinho, aí o que faz a diferença é sim o atendimento ao cliente, né? Então, assim, a jornada desse consumidor, como é que você vai atender? Em que momento você está perdendo ele? Né? No meio do caminho, o consumidor entrou em contato com você e você perdeu seu time de resposta, você perdeu a oportunidade de trazer um cliente para dentro de casa, porque enquanto ele está falando com você, ele está falando com
o seu concorrente, né? Então, assim, como que a gente tem que lidar com esses consumidores de hoje em dia? A gente precisa personalizar as soluções. Eu acho que esse é um ponto-chave, né? Que nem a Denise falou, você não precisa estar em todos os canais de atendimento, mas os que você está, por favor, faça da forma correta para não perder o seu cliente, né? Entenda a dor do seu cliente. Você só quer estar no e-mail? Não tem problema. Você vai ter uma base de dados ali a partir do momento que você cria um relacionamento através da ferramenta de e-mail com o seu cliente. Temos os dados, transformamos esses dados em insights para ações futuras, né? Então, assim, você precisa oferecer canais de interação. Então, resolva quais são os canais que você quer e faça-o da forma correta para ter a informação compilada para você, né? E o mais importante, escutar os seus consumidores. O que eles querem? Qual é a dor deles? O que eles buscam? O que comem? Onde vivem? Né? Então, a pandemia, ela trouxe essa agilidade, né? As pessoas elas não têm mais paciência. Então, quando você, por exemplo, você tem um site, o site da sua empresa, esse site, que a gente fala da jornada do consumidor até, né? Ele entrou até a compra efetiva. Se você tiver um site onde o consumidor se perca, você perdeu ele. Se você tiver um site complexo, onde as informações estão perdidas, esse consumidor vai embora. Né? A gente trabalha muito com a usabilidade do cliente dentro de hot sites específicos. Então, a gente sabe qual é o caminho que ele faz. E dependendo do nível de complexidade, ele não vai terminar o processo dentro do site. Ele vai sair e ele vai embora. Então, assim, a jornada do consumidor dentro dos seus canais são muito importantes. Se você tem um chatbot onde você filtra um monte de perguntas e você não tem o que ele quer, ele vai embora. Ele vai perder a paciência, ele vai embora. Então, assim, tenha os canais, né, que você queira escolher e faça-o da forma correta. Porque a pandemia trouxe isso, né? O usuário trouxe esse imediatismo, né? Eles querem tudo de imediato. Então, se eles querem tudo de imediato, vamos fazer da forma correta para não perder o cliente. Então, assim, personalize as suas soluções e ofereça canais de interação. Mas sempre personalizado para entender o que o seu cliente quer e não perder ele no meio do caminho. Sim. Porque se perde muito cliente por falta de usabilidade das ferramentas, das soluções tecnológicas. Quando o cliente fica dando volta numa solução e não tipo o saque telefone, que a pessoa liga e fica lá 5 horas e ela desliga, depois de 1 hora ela desligou o telefone e ela não resolveu o problema dela. E além disso, Gabi, ela teve uma péssima experiência. Né? Eu tive muita sensação disso, inclusive com grandes empresas que eu tentei contactar, não empresas de varejo, né? Que eu acho que essa é uma dor de todo mundo. Qualquer grande empresa de varejo, todo mundo tem pavor quando tem que entrar em contato, né? Nem vamos citar nomes aqui, né? A gente sabe quais são. Mas eu tive que entrar em contato com algumas empresas importantes de marketing, de performance de marketing, de branding, né? Porque a gente teve que olhar muito para marketing, reposicionar a nossa marca durante a pandemia, né? A gente percebeu que a gente precisava se comunicar melhor com esse cliente, já que a gente não ia ter mais o tete-a-tete, o presencial, a gente precisava se estruturar melhor, tanto com soluções digitais, quanto com o próprio modelo de comunicação, né? E daí, nós, pelo menos, entramos em contato com várias empresas durante a pandemia e era incrível como muitas empresas não tinham minimamente um ponto de contato dentro do seu site. Empresas grandes. Você não tinha um botão lá, fale comigo agora, entendeu? Você só tinha formulário para você preencher e para você ficar esperando o ser entrar em contato contigo. E daí passava, né, 3 dias, 4 dias, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas e nada. Então, assim, um ponto tão crucial que é o seu site, né, que é o básico, né? Lá tem que ser muito fácil o teu cliente acessar e ter vários pontos de interação com você. Não formulários em que ele preenche e tem que aguardar para o problema dele ser resolvido depois. Não, ele quer falar com você naquele momento. Se ele está no teu site, ele quer aquilo agora, né?
E a gente passou muito por isso. E é incrível como algo que eu particularmente acho que é tão core, tão básico, por grandes marcas, né, ainda não tinha sido percebido. Ou talvez essas grandes marcas também eram muito B2B, estavam muito no corpo a corpo e demorou um pouco para perceberem essa necessidade, né? Mas vai muito na linha que você disse também. Mas assim, voltando assim, falando um pouco das empresas, né, dessa cultura de experiência. Quando a gente olha, por exemplo, Denise, para uma grande empresa, né, Denise, até estranho falar, né, Dê, quando a gente olha para uma grande empresa que ela tem vários departamentos, né, ou eu vou trazer para a minha realidade mesmo, é muito difícil, nós somos uma empresa que tem menos de 40 pessoas no nosso time. E a gente sabe o quanto é difícil você ter esse engajamento da cultura da experiência do cliente, né? E buscar isso de forma integrada dentro desses diversos times que você tem dentro da empresa. Qual que é a tua dica para a gente em relação a isso, de buscar essa melhor experiência com times diversos? Se já numa empresa pequena como a nossa, né, a gente tem essa dor, quando a gente coloca isso numa grande empresa, por mais que a gente saiba que tem, né, que tem um time lá formado de experiência de cliente, que tem toda uma cultura, que tem um engajamento, né, que tem uma série de ações, é muito mais complexo. Qual que é a dica de vocês, né, principalmente da D, em relação a isso? Bem, bora lá. Ninguém constrói uma cultura de um dia para a noite. Mas qual é a forma que qualquer ser humano precisa para manter uma linha de raciocínio? A gente precisa entender aonde a empresa está e para onde a empresa quer ir. Porém, se eu tenho vários departamentos, uma cultura para ser implementada de experiência, de sucesso do cliente, ainda mais que antes a cultura não era voltada para o cliente, e sim para uma cultura de redução de custo, tá? O que a gente precisa? Meta para todas as áreas, tá? Então, a maneira mais fácil para que eu conduza uma estratégia de mudança de cultura, independente do que seja, é eu trazer metas para essas áreas, tá? Então, vamos lá. Denise, mas uma área financeira, como que ela pode ter uma meta de experiência e sucesso do cliente? Quantidade de boletos enviados errados, quantidade de boletos enviados fora do prazo. Então, isso tudo são metas que eu vou acompanhar, que atinge diretamente na experiência do meu cliente e no sucesso do meu cliente, tá? Então, se eu tenho um financeiro onde o meu cliente ele já pagou e ele fica recebendo cobranças, né, indevidas, isso é uma péssima experiência para o meu cliente, tá? Denise, como que o pessoal que fica ali com a organização do salão, né, o pessoal ali que ajuda, né, nas atividades diárias, né? Então, eu tenho o pessoal ali dos serviços gerais, como que ele pode trazer isso para uma meta, para a experiência do cliente? Porque existe esse setor e é um dos setores mais importantes na experiência do cliente quando a gente fala que é uma empresa de atendimento presencial, tá? Então, copos espalhados em cima das mesas, um lixo ali. Então, ele começa a se antecipar a essas visões, né, que a gente chama de poluição, para que o cliente não se sinta num lugar bagunçado, sujo, tá? Então, se todo mundo conseguir entender que mudar a cultura não é fácil, mas é importante, a gente vai colocar metas para todos os setores. Então, essa é a maneira mais simples de eu mudar uma cultura de qualquer organização, seja pequena, seja média, seja grande. Colocar indicadores para eles trazerem as metas para a experiência e sucesso do cliente. Todo ser humano, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser controlado, né? Então, o que não é medido não é controlado. Então, nada melhor do que dados para a gente trazer e mostrar, olha, o setor X está entregando tanto de experiência, tanto de sucesso, então ligue. Esse é desvendar o mistério. Metas para a organização. Então, Bora assim, bater meta, então. Porque assim eu consigo fazer com que todo mundo entenda a importância de atender bem o cliente. Tá?
Eu queria só complementar aqui, Michele, desculpa, só porque a Denise falou um ponto muito importante, né, que é a questão de meta, porque quando a gente olha a experiência do cliente, a gente está voltado para o cliente, mas a gente tem que olhar para dentro e olhar para os seus colaboradores, né? E os colaboradores, eles têm que estar engajados na empresa que eles trabalham, justamente porque quanto mais engajados eles estão, melhor eles atendem os seus clientes e dão suporte para isso, que traz um resultado. Eu fiz até uma pesquisa aqui para levantar esse número, que é as empresas que utilizam o engajamento dos colaboradores, a performance aumenta em 40%, em 25% de faturamento. Então, assim, quando a gente olha a situação, a gente sempre olha para o cliente, né? O nosso foco é sempre o cliente. A dor do cliente, o cliente... Mas e dentro? Como é que está isso daí? É necessário olhar. Existem muitas empresas que trabalham com campanhas de incentivo, né, para atingir meta, para dar premiação, para manter esse colaborador engajado, justamente para ter essa consequência aí de um aumento de um faturamento. Falando sobre engajamento, inclusive, além do Talks, a gente também tem os nossos webinars, que são mensais, e a gente traz temas muito relevantes do ecossistema específico da venda de seguro-saúde que a gente tem e venda de benefícios corporativos. A gente tem um ecossistema de parceiros em que a gente traz para as áreas de departamento pessoal, de RH ou de pessoas, né? Hoje tem vários nomes, né? Os RHs, mas a gente faz essas conexões, né, entre essas empresas e esses parceiros, porque a gente pensa exatamente nisso. Né? O objetivo final de todo executivo, de todo empresário, é o quê? É lucrar, é vender mais, é ter uma margem melhor, é gastar menos, né? Só que isso está diretamente relacionado ao fator do engajamento do time. Exato. E aí, para você mensurar engajamento, é muito o que a Denise falou. Então, eu acho que quando a gente olha para produtos e para pessoas, a tratativa é a mesma, só muda os números. O que a gente tem? A gente tem pesquisa de clima. E o que a pesquisa de clima faz? A pesquisa de clima, ela traz dados, né, de como está essa temperatura na linha de frente, né, no time, né, e quais são os pontos mais críticos, né, que a gente tem que determinar algumas regras, algumas ações, alguns KPIs, alguns objetivos, né, para a gente ter os pontos de melhorias e ter o engajamento do time. E aí pode ser, né, o quê? Uma série de coisas, como você mesmo colocou, Gabi, que é, né, campanhas de incentivos, treinamentos, disponibilização de outros benefícios, né, desenvolvimento de planos de carreira, que às vezes não é tão, né, tão simples de ser feito, e a maioria das empresas não tem, né, quando a gente fala de carreira, é uma coisa muito da boca para fora, você vai ver na prática, no dia a dia, isso não existe, e assim por diante. Então, tudo está relacionado, né, e Gabi, que é o quê? São KPIs, seja para produtos ou para pessoas, são indicadores, né? E você ter essas metas e esses objetivos, né, sempre alinhados com as estratégias da empresa. E tá exatamente nisso. Tudo para quê? Para performance. E também performance porque só pensando no bem do empresário? Não só pensando no bem do empresário. Quando você tem performance, quando você vende mais e melhor, quando você retém mais e gasta menos, também sobra mais para você devolver para o time. Então é a roda que gira, né? É o produto e as pessoas o tempo todo aí. Mas faz sentido sim. E assim, para finalizar, Gabi, inclusive, né, fazendo um gancho com o teu raciocínio, mas também eu acho que é uma pergunta também que eu posso estender para D, né? Que é exemplos práticos de boas ações das empresas de vocês, né? E daí eu acho que vocês poderiam até contar um pouquinho, a gente está com o nosso tempo estourando, mas acho que dá tempo ainda de vocês contarem um pouquinho sobre o que são as empresas de vocês, qual é o core de vocês, o propósito, e falar um pouquinho sobre a experiência vivida no dia a dia de cada uma de vocês. Tá bom, legal. Então, a Axis, nós somos uma Martech, né, e nós somos justamente especializados aí em engajamentos de clientes junto com a sua marca, né? Então, assim, em exemplo prático, o que a gente trabalha? A gente trabalha campanhas promocionais, campanhas de incentivo e customer service. Hoje, né, o que a gente consegue fazer, assim, de exemplo desse engajamento, né? As marcas, elas precisam divulgar os seus produtos, né? Então, elas geralmente fazem campanhas promocionais para divulgar esse produto e levar o consumidor à ação da compra. Então, quando ele compra, quando ele faz a ação de comprar,
ele vai querer uma recompensa, ele vai querer um prêmio. E aí começa uma jornada dele dentro de uma promoção, dentro de um hot site. E aí a gente entra com toda a usabilidade, toda a nossa performance de entendimento para não perder esse cliente, né? E em paralelo, a gente tem as nossas campanhas de incentivo, que é justamente tudo isso que a gente estava falando, muito aplicada para engajamento de funcionários e colaboradores, sempre com resgate de premiação, benefícios, treinamentos, tenha um jantar com a diretoria, onde você tem uma aproximação, né, do cliente com... Eu acho que ninguém vai querer. Do fornecedor com a sua diretoria. Então, assim, as empresas, elas montam uma campanha de incentivo junto com a gente, onde a gente engloba a empresa como um todo, e não só na forma de resgate de uma premiação, de um prêmio físico, mas pode ser dinheiro, desconto, experiência, viagens, né? Então, é muito amplo, assim, essa parte de como engajar o seu cliente, de como manter ele, o seu cliente, o seu colaborador. Existem diversas formas da gente poder fazer isso, né? É isso. Legal. Dá para ficar falando aqui 1 hora. É muita coisa. As diversas formas que tem. Bacana. E você, Dê? Obrigada, Gabi. Gente, a Plique, ela tem um intuito, né, de dar continuidade aí à venda da Gabi, tá? A Plique, ela é uma plataforma de experiência do cliente para medir o sucesso. Então, através de pesquisas de satisfação, a gente consegue identificar os perfis dos clientes da base, tá? Quem são os clientes que estão muito satisfeitos com os produtos de vocês, ou quem não está. A gente consegue fazer vários modelos de pesquisa para a gente conseguir entender as experiências e como vocês estão entregando sucesso. E, em cima disso, a gente também tem a gestão de indicação. Então, como que eu posso fazer com que o meu cliente, que se diz satisfeito, que realmente gosta do meu produto e do meu serviço, ele pode trazer outras pessoas para mim? Tá? Então, nós somos uma plataforma de pesquisa e indicação, mais voltada para a gestão de clientes, daqueles que já estão na base. Tá? Então, nós somos uma continuidade aí do trabalho da Gabi. É isso aí. Muito legal. E assim, para contextualizar, eu resolvi unir as duas, porque justamente nessa minha loucura aí de aceleração também, né, que é minha segunda paixão depois da Via Direta, eu as conheci e eu falei assim, gente, eu tenho certeza que a Gabi vai se conectar com a Denise e vai rolar uma parceria, entendeu? Porque eu tenho certeza que uma coisa se ligava à outra. E eu acredito tanto no produto das duas, né? Claro, é fácil falar quando, né, foi mentora das duas, mas assim, eu acredito tanto no produto das duas que a Denise hoje com a Plique faz parte do dia a dia da corretora. Então a gente tem esse olhar para a jornada de experiência do cliente, para o sucesso do cliente, né? A gente já está aí há quase 1 ano com essa parceria e o tempo todo a gente se conecta para tentar entender como a gente pode melhorar a nossa experiência. E agora eu estou querendo trazer isso para o mercado de seguros, né? Essa provocação de como lá fora tem muita empresa bacana que a gente pode fazer um plugin e gerar mais valor para o nosso cliente. Acredito demais na Plique. E com a Axis a mesma coisa, que eu acredito demais que a gente pode ir além, né? A gente pode fazer campanhas com o cliente, a gente pode fazer campanhas com o cliente interno, o cliente externo, o cliente interno, né? Nossos colaboradores, e trazer uma experiência mais high-tech, né? Uma experiência mais tecnológica, que é muito o que a gente é hoje, que a gente é 100% digital. Então é isso, eu tenho muito a agradecer a presença de vocês, a gente está chegando no final, que pena. O papo foi ótimo, eu tenho certeza que se a gente não tivesse, né, alguém controlando aí o nosso reloginho, a gente ia continuar falando muito sobre o tema, porque é um tema muito gostoso, e quando a gente traz pessoas que têm muito conhecimento para falar, aí você começa a abrir, né, várias possibilidades de trazer exemplos, prática para o dia a dia e tudo mais, mas não deixem de acessar o site e segui-las nas redes sociais, né? Elas estão à disposição aí para falar com vocês. E nós da Via Direta também. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o nosso canal no YouTube. Sempre tem novidade lá. E também seguir a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. A gente está em todos os lugares. A gente tem chatbot, a gente tem várias experiências. E muito obrigada. Valeu, meninas. Querem falar alguma coisa?
Obrigada, Michele, pelo convite, obrigada por apresentar a Denise. Eu já vou falar com ela, porque eu já sei onde a gente vai colocar dentro da minha empresa. E foi muito bom, e eu espero que a gente possa fazer novos bate-papos mais para frente. Vai ser muito legal. Com outros temas também, enfim. Meninas, eu quero agradecer, né, de estar aqui com vocês. Aprendi bastante com a Gabi. Com a Mi eu sempre aprendo, né? Ela é uma mentora eterna para mim. E dizer que podem me procurar, tá? Aqui tem o site da Aplique, mas as redes sociais também é só buscar Aplique e procurar pelo meu nome, que com certeza vocês vão encontrar, tá? Então, assim, só para deixar bem claro, minha rede pessoal vocês vão encontrar muito do que a Mi falou, a Denise, mãe, tarará, tarará. E na rede da Aplique vocês vão encontrar a Denise empreendedora, tá? Então, só para poder diferenciar um pouquinho, porque às vezes as pessoas acabam reclamando que eu não coloco muita coisa empresarial no meu pessoal. Então, para quem quer o perfil mais empresarial, vai nos da Aplique. E para quem quer curtir a Denise e saber o que a Denise faz, vai no meu pessoal, tá bom? Valeu, Dê. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal. Até a próxima. O próximo Talks número 3, hein? Tá chegando, saindo do forno. Tchau, tchau.